Segundo o CIMEPAR, a tempestade atingiu Cascavel e as outras cidades aqui da nossa região no fim da madrugada. Tudo começou com chuva, uma chuva que veio fraca inicialmente, por volta ali das 5h30 da manhã, 5h45. O vento mais forte atingiu Cascavel por volta das 6 horas da manhã e aí foram cerca de 15 minutos. Esse vento causando todo esse transtorno, todos esses prejuízos aqui para a nossa cidade. Felizmente, nós tivemos registro de que uma pessoa ficou ferida porque foi atingida por um toldo, mas sem gravidade, recebeu os primeiros atendimentos, foi liberada na sequência. Os radares do CIMEPAR, que é o Sistema de Meteorologia aqui do nosso estado, registraram rajadas de pouco mais de 51 km por hora. Rajadas de vento consideradas normais até então. Mas o CIMEPAR se baseou nos estragos causados para categorizar esse fenômeno que nós tivemos ontem como tornado. E aí eu falava para você mais cedo, olha, eu vou mostrar aqui uma escala, uma arte onde você tem visualmente falando informações da gravidade desse tornado. Vamos mostrar ali a tela que explica então esse tornado da escala. Para isso, profissionais usam uma escala que vai de F0 até F5, é o que você está vendo aqui. Vamos encher a tela para você entender melhor. Nesse caso aqui que a gente está tendo, o que atingiu Cascavel foi um tornado numa escala de F2, ou seja, no começo dessa escala, não veio assim tão forte, ainda com base nos estragos provocados pela força do vento. A velocidade nessa escala F2, como você vê aí na imagem, pode ter tido rajadas de 180 a quase 250 km por hora. Então, veja que a ventania, o vento aqui foi muito forte realmente, e nós usamos essas casinhas aí para ilustrar o poder desse vento que veio atingindo e arrastando muita coisa aqui em Cascavel. Cascavel e outras cidades, como nós falamos mais cedo também com o próprio pessoal da Copel. Mas ele poderia ter chegado, não, eu chego, até os F5. Que aí sim, nós teríamos danos extremos. É o que se tem registro até hoje, numa escala que começa lá em F0, que é aquele vento mais moderado, até 137 km por hora, que já causa um transtorno danado, mas a escala aí pode seguir até 322 km por hora, é o que se tem registro até então. E esse tornado, ele não atingiu toda a nossa cidade, ele percorreu uma linha reta aqui em Cascavel, saiu ali da região oeste até a região leste. Bairros como Paulo Godói, Santa Cruz, Santo Onofre, a gente tem a outra tela aqui, ó, essa aqui que mostra exatamente qual foi o rumo tomado pelo vento, pela força do vento, que estava aí entre 180 e 250 km por hora e foi pegando regiões ali do bairro do Alto Alegre, seguiu nessa rota, atingindo o bairro Neva, Maria Luísa, Parque São Paulo, até chegar na região leste aqui de Cascavel, ali na região do bairro Cataratas. Nos demais bairros, essa chuva foi pesada, sim, veio pesada, mas não tivemos vento forte que causaram todos esses danos. Então, de forma bem ilustrativa, a nossa ideia foi trazer aqui esses gráficos, essas informações, para você entender a gravidade do que a gente está tendo. Tanto que, diante desses dados, dessas informações, hoje sim a Prefeitura conseguiu se posicionar e o prefeito Leonardo Paranhos decretou agora há pouco estado de emergência. Esse decreto será assinado agora, já nas próximas horas, agora durante a tarde, e a gente vai entender na fala do prefeito o que isso representa aqui para Cascavel. Nós queremos anunciar neste momento o decreto de situação de emergência. Esse decreto eu conversei com a Defesa Civil e também com o Corpo de Bombeiros. Nós definimos então fazer o decreto e vou assinar agora no início da tarde. Ele está sendo feito direto na ferramenta oficial do Governo Federal pela Defesa Civil. Ao sair então a autorização desse decreto, nós vamos assinar o decreto. Isso ajuda as pessoas, inclusive, aquelas que tiveram prejuízos, a fazer o saque do FGTS. Ela pode sacar isso, evidentemente, comprovando que teve esse prejuízo. Eu também vou tentar articular, junto à agência de fomento, para aquelas empresas que tiveram prejuízos, para que tenham acesso àquelas pessoas, evidentemente, que quiserem fazer isso, acesso à linha de crédito com um juro subsidiado, porque daí o decreto de situação de emergência permite isso. Então, anunciando oficialmente, depois principalmente que recebemos
oficialmente que nós não tivemos apenas um vendaval, e sim um tornado numa escala bastante grande. Nós decidimos então, depois desse relatório que tive agora no final da manhã, depois de 30 horas do episódio, decretar então situação de emergência na cidade de Cascavel. Segundo o CIMEPAR, a tempestade atingiu Cascavel e as outras cidades aqui da nossa região no fim da madrugada. Tudo começou com chuva, uma chuva que veio fraca inicialmente, por volta ali das 5h30 da manhã, 5h45. O vento mais forte atingiu Cascavel por volta das 6 horas da manhã e aí foram cerca de 15 minutos. Esse vento causando todo esse transtorno, todos esses prejuízos aqui para a nossa cidade. Felizmente, nós tivemos registro de que uma pessoa ficou ferida porque foi atingida por um toldo, mas sem gravidade, recebeu os primeiros atendimentos, foi liberada na sequência. Os radares do CIMEPAR, que é o Sistema de Meteorologia aqui do nosso estado, registraram rajadas de pouco mais de 51 km por hora, rajadas de vento consideradas normais até então. Mas o CIMEPAR se baseou nos estragos causados para categorizar esse fenômeno que nós tivemos ontem como tornado. E aí eu falava para você mais cedo, olha, eu vou mostrar aqui uma escala, uma arte onde você tem visualmente falando informações da gravidade desse tornado. Vamos mostrar ali a tela que explica então esse tornado da escala. Para isso, profissionais usam uma escala que vai de F0 até F5, é o que você está vendo aqui. Vamos encher a tela para você entender melhor. Nesse caso aqui que a gente está tendo, o que atingiu Cascavel foi um tornado numa escala de F2, ou seja, no começo dessa escala, não veio assim tão forte, ainda com base nos estragos provocados pela força do vento. A velocidade nessa escala F2, como você vê aí na imagem, pode ter tido rajadas de 180 a quase 250 km por hora. Então, veja que a ventania, o vento aqui foi muito forte realmente, e nós usamos essas casinhas aí para ilustrar o poder desse vento que veio atingindo e arrastando muita coisa aqui em Cascavel. Cascavel e outras cidades, como nós falamos mais cedo também com o próprio pessoal da Copel. Mas ele poderia ter chegado, ou não, eu chego, até os F5. Que aí sim, nós teríamos danos extremos. É o que se tem registro até hoje, numa escala que começa lá em F0, que é aquele vento mais moderado, até 137 km por hora, que já causa um transtorno danado, mas a escala aí pode seguir até 322 km por hora, é o que se tem registro até então. E esse tornado, ele não atingiu toda a nossa cidade, ele percorreu uma linha reta aqui em Cascavel, saiu ali da região oeste até a região leste. Bairros como Paulo Godói, Santa Cruz, Santo Onofre. A gente tem a outra tela aqui, ó, essa aqui que mostra exatamente qual foi o rumo tomado pelo vento, pela força do vento, que estava aí entre 180 e 250 km por hora e foi pegando regiões ali do bairro do Alto Alegre, seguiu nessa rota, atingindo o bairro Neva, Maria Luísa, Parque São Paulo, até chegar na região leste aqui de Cascavel, ali na região do bairro Cataratas. Nos demais bairros, essa chuva foi pesada, sim, veio pesada, mas não tivemos vento forte que causaram todos esses danos. Então, de forma bem ilustrativa, a nossa ideia foi trazer aqui esses gráficos, essas informações, para você entender a gravidade do que a gente está tendo. Tanto que, diante desses dados, dessas informações, hoje sim a Prefeitura conseguiu se posicionar e o prefeito Leonardo Paranhos decretou agora há pouco estado de emergência. Esse decreto será assinado agora, já nas próximas horas, agora durante a tarde, e a gente vai entender na fala do prefeito o que isso representa aqui para Cascavel. Nós queremos anunciar neste momento o decreto de situação de emergência. Esse decreto eu conversei com a Defesa Civil e também com o Corpo de Bombeiros. Nós definimos então fazer o decreto e vou assinar agora no início da tarde. Ele está sendo feito direto na ferramenta oficial do Governo Federal pela Defesa Civil. Ao sair então a autorização desse decreto, nós vamos assinar o decreto. Isso ajuda as pessoas, inclusive, aquelas que tiveram prejuízos, a fazer o saque do FGTS. Ela pode sacar isso, evidentemente, comprovando que teve esse prejuízo. Eu também vou tentar articular, junto à agência de fomento,
para aquelas empresas que tiveram prejuízos, para que tenham acesso àquelas pessoas, evidentemente, que quiserem fazer isso, acesso à linha de crédito com um juro subsidiado, porque daí o decreto de situação de emergência permite isso. Então, anunciando oficialmente, depois principalmente que recebemos oficialmente que nós não tivemos apenas um vendaval, e sim um tornado numa escala bastante grande, nós decidimos então, depois desse relatório que tive agora no final da manhã, depois de 30 horas do episódio, decretar então situação de emergência na cidade de Cascavel.